Glória a Deus. 2025 é o nosso ano do propósito. E o propósito é o quê? É ter Jesus nas nossas vidas. O que muda as nossas vidas é ter Jesus. Eu e você temos que estar sedentos por Jesus. Vocês já ouviram falar do apóstolo Paulo, correto? Um homem religioso, um homem que buscava a Deus com rigor religioso, fazia os jejuns dele, ele era zeloso, estudioso da lei, ele debatia com aqueles que desafiavam a fé dele. Ele era um cara religioso, mas a vida dele foi transformada quando ele recebeu Jesus. Jesus é o que faz a diferença na nossa vida. Não é a gente ser religioso, a gente vir na igreja, mas se a gente não clamar por Jesus, a nossa vida continua a mesma. A gente precisa pedir Jesus no nosso ano de 2025, porque é Ele que faz toda a diferença. A gente tem que clamar por Jesus. Não resolve nós repetirmos orações, criarmos uma rotina religiosa de vida, se a gente não clamar por Jesus, pelos pensamentos de Jesus, para a gente ter a mente de Cristo, para a gente odiar o pecado como Jesus odeia, para a gente buscar santificação como Jesus busca, para a gente buscar ter a atitude de Jesus. Se a gente não fizer isso, o nosso ano não vai ser maravilhoso. O que a gente tem que fazer é o quê? Buscar Jesus. Não resolve eu ter uma cara de piedoso, de misericordioso, de uma pessoa bondosa, um cidadão de bem. Essa cara não vai me levar a lugar nenhum. O que me leva a algum lugar, que é? É Jesus. O que me dá alegria é Jesus. O que fez o apóstolo Paulo viver como um louco? Por que ele vivia como um louco? Que as pessoas não entendiam. Porque ele encontrou o sentido da vida, o propósito está em Jesus. Quando você conhece Jesus, você desafia os conceitos da sociedade. Você desafia os padrões culturais, porque você conheceu o autor da vida, o propósito maior da vida. Você tem Jesus. Você não vive pela opinião dos outros, você vive pelo autor da vida, aquele que soprou em você o fôlego da vida. Você caminha por Jesus. Tinha um outro homem na Bíblia, Zaqueu, um homem rico, mas a riqueza não é a sua felicidade, a riqueza não é o que dá propósito para as pessoas. A riqueza em si só traz desgosto, só traz problema, divisão, confusão, inveja, brigas. A riqueza em si, irmão, não dá felicidade para ninguém. Se fosse assim, esses herdeiros que estão brigando aí na justiça não estariam. Essa confusão, quantas famílias divididas. Todo dia tem uma diferente no jornal, brigando pela herança, um criticando o outro. Não é o dinheiro. Quando Zaqueu encontrou Jesus, aí deu propósito na vida dele. Quando você encontra Jesus, aí a sua riqueza tem sentido. Aí você percebe para que o dinheiro serve. Não é para você servir o dinheiro, não é para ele ser o teu senhor.
é para ele servir o reino de Deus. Deus te dá, você é mordomo, administrador, Deus é dono do ouro e da prata, e Deus te coloca as riquezas nas mãos para você ser um bom mordomo, um bom administrador, para investir bem, para investir em coisas abençoadas, para abençoar a sua família com propósitos nobres, e não para trazer confusão, divisão. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas o propósito ele encontrou na vida quando ele viu Jesus. Quando você vê Jesus, quando você deixa ele participar da sua vida, as coisas começam a caminhar da maneira correta. Você precisa deixar Jesus fazer parte da tua administração financeira. Você precisa convidar Jesus para fazer parte dos teus negócios. Como a gente viu Pedro prosperando ali, Jesus quer te abençoar. Mas não para você ser escravo do dinheiro, mas para o dinheiro servir a você, à igreja, aos propósitos de Deus, para ser usado para os propósitos corretos, abençoados. E quando você convida Jesus, você fala: Jesus, me ensina a administrar. Jesus te dá sabedoria e discernimento. No caso específico de Zaqueu, o que ele fez? Ele começou a distribuir. Ele viu que ele tinha aquele tanto de dinheiro, mas que ele ganhou aquilo de uma maneira injusta. E Jesus deu sentido. Ele percebeu que ele estava escravo do dinheiro. E aí ele mudou a atitude, ele falou: eu vou dar os meus bens. Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Ele começou a colocar Jesus na vida dele. Ele falou: eu não quero ganhar desonestamente, porque você não precisa de ganhar desonestamente. Deus vai te fazer vencer honestamente. Depois, a gente vê um romance na Bíblia. Todo mundo procura um romance abençoado. E tinha ali José e Maria, que estavam no meio de um romance, um namoro. Até que de repente, no meio da história, aparece Jesus. Aí sim o romance começou a ficar bom. Quando você traz Jesus para a tua vida, para o namoro, para o noivado, para o casamento, aí fica bom. Você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua casa, da sua família, do teu relacionamento. É bom, é importante orar junto com o namorado, a namorada, o cônjuge, o noivo. Tem que orar junto e chamar Jesus para fazer parte do casamento, da história, da vida. José e Maria, eles estavam ali em um relacionamento até então normal, padrão. Mas de repente veio Jesus. E aí o negócio ficou bom. Ficou tão bom, que eles tiveram um filho na manjedoura. E eles se alegraram. E eles viram aquilo como uma vitória. Olha que maravilhoso. Eles tiveram um filho ali na manjedoura, no lugar onde ficam os animais. E eles não olharam aquilo como uma derrota. Eles olharam aquilo como uma vitória, como uma celebração. Porque se você está vendo a vida do jeito errado, você está sem Jesus. Você tem que ver Jesus no teu relacionamento. Mesmo no meio daquela situação, eles estavam celebrando o nascimento do Filho de Deus, do Messias. E quantas vezes a gente passa por lutas
e não olha e não chama por Jesus. E aí a gente começa a olhar do jeito errado as coisas. Mas se a gente está com Jesus, no nosso ano de 2025, qualquer luta que tiver, seu relacionamento vai sair mais forte, porque vocês estão com Jesus, porque vocês vão olhar como José e Maria, vocês não vão olhar como pessoas que não têm Jesus. Mesmo eles sendo perseguidos, Deus dava estratégias para eles, porque eles tinham Jesus. E Deus deu estratégia para eles irem para o Egito, depois eles voltaram, eles tinham discernimento, e quando o seu relacionamento tem Jesus, ele tem discernimento. Ele não cai nos enganos. Quantos relacionamentos, namoros, amizades, casamentos, caem no engano, nas confusões, nas mentiras. E eles não, eles tinham o quê? Discernimento. E mesmo fazendo esse zigue-zague na terra, eles estavam celebrando o nascimento do Filho de Deus, o crescimento do Filho de Deus. Eles estavam celebrando Jesus. O que você está fazendo no seu casamento, no seu namoro, nos teus relacionamentos? Você está celebrando Jesus? Porque quando você celebra Jesus, o seu propósito está sendo atingido. Você não pode ter cara de derrotado. Ora essa, se o Salvador do mundo morreu por você, te deu a vida eterna, por que você vai ficar com cara de triste? Por que você vai ficar desanimado? Por que você vai ficar prostrado? Você tem que estar celebrando aquele que morreu e ressuscitou por você. Celebre Jesus. Coloque músicas de louvor e adoração ao Filho de Deus. Uma outra pessoa que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, um médico. A tua profissão só vai atingir o propósito quando você colocar Jesus nela. O diabo, ele tenta afastar o cristianismo da vida das pessoas, e uma das formas é dizer que Jesus não pode misturar com a tua profissão. E é o contrário, Jesus está na tua profissão, porque você chamou Jesus para estar dentro de você. Aquele médico que só sarava o físico, quando ele chamou Jesus para a vida dele, ele começou também a trazer a cura para a alma, para o espírito, a salvação. Ele trouxe a solução que além daquela resolução momentânea de um problema. Você não é chamado só para resolver um problema do trabalho. Eu vou resolver um problema financeiro da empresa, vou alcançar um faturamento maior para resolver um problema financeiro, eu vou resolver um problema de organização da empresa, eu vou melhorar o relacionamento da empresa com o cliente. Se você está focado só nisso, você não chamou Jesus ainda. Jesus, ele se mistura com a tua profissão. Que em 2025 você convide Jesus para ser parte da tua profissão. É lógico que você não vai virar um pastor no seu local de trabalho, ou vai virar um pastor. Se Deus te chamar para ser um pastor, você ter, igual muitos irmãos têm, a oportunidade, a liberdade no ambiente de trabalho, é de muitos ali o receberem como um pastor com alegria. Que maravilha! Se tem essa oportunidade, você faça, nos limites abençoados. Mas se não tem, você vai agir com sabedoria. Você vai convidar Jesus para estar na tua profissão como Lucas, e Deus vai te dar estratégias, sabedoria,
para você poder falar de Jesus, transmitir Jesus com as suas atitudes. E as pessoas vão ver, como Daniel. Daniel não estava ali na Babilônia só para resolver um problema de administração, de gestão. Ele estava ali para trazer a glória do Deus vivo. Aonde você vai para trazer a glória do Deus vivo. Você tem que se mover, você que é psicólogo, é com os princípios cristãos. Você que orienta as pessoas, você usa o quê? A sua base cristã, com sabedoria, ética, mas com fundamento que guia a tua vida. Porque senão, como que você vai conseguir ajudar alguém? Porque Lucas, o médico, sabia que com a medicina ele poderia ajudar até o físico das pessoas. Mas para dar alegria, o propósito eterno, tinha que entrar Jesus. Ele tinha que transmitir Jesus. E por último, eu quero que você abra comigo em João capítulo 21. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Quando ele viu Jesus, ele lançou-se ao mar. Eu imagino que ele foi correndo na direção de Jesus. Jesus vem sobre você essa noite, através dessa campanha. É para você correr, para você mudar a sua atitude. Você vê que ele mudou a atitude dele, de repente veio uma energia diferente sobre ele. A tua energia precisa mudar na presença de Jesus. Você não pode ser a mesma pessoa. Você tem que se levantar e se lançar com energia. A atitude dele mudou. Eu vou voltar no texto que eu li na oferta, 2 versículos. Verso 8 de Lucas capítulo 5, diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando ele viu Jesus, a atitude dele mudou. E você tem que mudar a atitude. Você precisa ser mais energizado. Você precisa ter uma atitude mais positiva. Você precisa ter mais ação. Você precisa correr. Você não pode ser uma pessoa que fica paralisada, apática. Você tem que ter ação. Pedro, nesse texto, de repente se prostrou, ele se lançou. Você tem que estar com energia. Outro, no finalzinho ele fala, Jesus disse a Simão, verso 10, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você precisa ter uma atitude radical. Você não pode ser a mesma pessoa quando você convida Jesus. Você tem que sair da média. Você tem que estar acima da média. Você não pode ser uma pessoa ordinária. Você tem que fazer algo extraordinário. Você não pode fazer o que o teu impulso natural te leva a fazer. Você precisa de uma força do Espírito Santo de Deus que te move pela fé para algo mais. É assim que nós nos movemos espiritualmente,
pelo poder de Jesus, no nome de Jesus, eu queria que você fechasse os olhos agora, com a tua cartela. Senhor Deus, que o Senhor possa trazer a resposta nestes dias de oração, de clamor, que a tua mão poderosa opere, Deus, que a gente não saia daqui como nós entramos, Deus, que a gente não seja cristãos desanimados que não têm Jesus, cristãos deprimidos, oprimidos, que estão precisando de Jesus, que a gente tome uma energia, uma dose do Espírito Santo essa noite, que nós recebamos uma dose do poder de Deus, para que a gente possa viver pela fé no Filho de Deus, naquele que morreu por nós na cruz, que nós não possamos andar pelo olhar humano, mas que como Pedro recebeu um poder sobrenatural, que a gente seja agora, Pai, pessoas cheias do Teu Espírito Santo essa noite, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.